Olá, graça e paz aos meus amigos e irmãos. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com vocês. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, porque afinal de contas é ela que nos dá a vida. Hoje eu quero refletir com você sobre obedecer ou perecer. Vamos meditar na palavra de Deus no Antigo Testamento, no livro do profeta Jonas. Afinal de contas, é opcional ou não é opcional a ordem que o Senhor dá a um profeta? Vamos fazer uma síntese da história que se encontra no livro do profeta Jonas no Antigo Testamento. Jonas era um profeta de Deus muito bem sucedido. Jonas profetizava e o Senhor cumpria a palavra que sai da sua boca. Jonas profetizou durante o reinado de Jeroboão e o Senhor usou ele acerca de um crescimento militar, territorial, enfim, muitas bênçãos ao povo de Deus. Mas chegou um dia que o Senhor chamou a Jonas e disse: Jonas, hoje eu tenho uma missão para você. Eu quero que você vá até a cidade de Nínive. E eu quero que você diga aos ninivitas que a maldade deles chegou até mim, de maneira que dentro de 40 dias eu destruirei aquela cidade. Jonas, quando ele ouve a ordem do Senhor, ele não quer obedecer. Vamos ver aqui algumas atitudes do profeta Jonas quando ele recebe a ordem do Senhor de ir até a cidade de Nínive. A primeira atitude que o profeta Jonas tem quando recebe a ordem de Deus, segundo está escrito no capítulo 4, versículo 1 e 2, Jonas questiona a ordem de Deus. Porque Jonas, ele afirma, ele diz que o Senhor é muito misericordioso, benigno, tardio em irar-se, e por certo o Senhor iria se arrepender daquilo que havia sentenciado aos ninivitas e voltaria atrás. Jonas, quando ele pensou que o Senhor assim procederia, a Bíblia diz que a segunda atitude do profeta foi que ele deliberou no seu coração fugir da face de Deus. Jonas, ao invés de ir a Nínive como o Senhor estava ordenando, Jonas vai a Jope. Chegando lá, havia um navio que estava de partida para Tarsis. Então Jonas decide comprar sua passagem, entrar neste navio e seguir em direção a Tarsis. Mas uma coisa que Jonas, ele não imaginava é que isso não acabaria desta forma. A terceira atitude de Jonas, o que ele não imaginava era que o Senhor estava indo atrás do profeta fujão. Jonas, ele desafia, presta atenção, a primeira atitude ele questiona Deus, na segunda ele decide fugir da face de Deus, a terceira atitude do profeta, ele desafia a Deus. Por que desafia? Porque se você lê o que está escrito no capítulo 1, no versículo 4 e 5, você vai entender que Deus enviou um vento que gerou uma grande tempestade contra aquela embarcação, de maneira que aquele barco, aquele navio estava para se partir. E enquanto os marinheiros clamavam aos deuses, sacrificavam aos deuses, lançavam seus bens ao mar, tentando aliviar o peso daquela embarcação para ver se assim salvaria as suas vidas, Jonas desce, leia, porém Jonas desceu
ao porão do navio, deitou e dormiu um sono profundo. Enquanto o Senhor enviava uma grande tempestade, que os marinheiros perceberam que aquela tempestade não era uma tempestade comum, e eles começaram a acreditar que havia uma divindade por trás daquela grande tempestade. Jonas, desafiando a Deus, vai dormir no porão. A quarta atitude do profeta Jonas, ele decide ficar calado, em silêncio. Mas o silêncio de Jonas não foi capaz ainda de se esconder da face de Deus, como era o seu propósito. A Bíblia diz que aqueles homens, o mestre do navio acorda Jonas, e quando eles lançam sorte para saber o motivo daquela tão grande tempestade, a sorte cai sobre o profeta Jonas. E aí, uma enxurrada de perguntas vem contra aquele profeta que tudo que queria era se esconder da razão pela qual ele estava naquele barco. Eles perguntam a Jonas: qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo tu és? Jonas, se tivesse sido verdadeiro, bastava responder uma só pergunta: de onde vens? Fugindo da face do Senhor. Mas como Jonas tentou se esconder, Deus mostrou para ele que não seria possível ele se esconder. Agora, ao invés de uma pergunta, ele teria que responder 4. E quando Jonas, ele declara para aqueles homens de que povo ele era, qual a sua ocupação, quem era o seu Deus, a Bíblia diz que os marinheiros perguntam para ele: por que tu fizeste tal coisa? O que haveremos de fazer contigo? E Jonas, ele diz assim: lancem-me ao mar e a tempestade cessará. Olha só, o profeta sabia, ele tinha certeza que aquela tempestade era Deus indo em busca do profeta que estava fugindo da presença, ou pensando que poderia fugir de Deus. Eu quero deixar para você meditar que para o rebelde, para o desobediente e para aquele que foge do propósito de Deus, a única coisa que lhe resta é um mar bravio com ondas tempestuosas para destruir a sua vida. Mas em meio a toda esta rebeldia do profeta Jonas, nós ainda podemos ver algo que podemos glorificar este Deus que servimos. A ação divina ou o agir de Deus, como você queira chamar. A primeira coisa, a primeira ação de Deus é o vento. No capítulo 1, versículo 4 diz: e o Senhor enviou um vento, um grande vento, que se formou em uma grande tempestade. Eu quero abrir um parêntese aqui para dizer uma coisa para você. Às vezes, os ventos e as tempestades que se levantam na nossa vida não são para nos destruir. Às vezes eles são enviados por Deus, mas não com a finalidade de destruir a mim e a você, mas apenas com a finalidade de dizer para você e mostrar para você que ninguém pode fugir da face do Senhor. O vento muitas vezes vem para nos fazer retornar para o caminho ao qual nós nunca deveríamos ter saído dele. Então, bendito seja o nome do Senhor todas as vezes que ele sopra um vento forte contra mim e a tua vida, que vem para nos fazer acertar o caminho que estávamos errando. A segunda ação de Deus, ação divina, o agir de Deus. O Senhor providencia um grande peixe. Primeiro Deus providenciou um grande vento. E agora
o Senhor providencia um grande peixe. O peixe traga Jonas, e eu acredito, e o próprio Jonas declara isso, que ele achava que ali seria a sua sepultura e o seu fim. Mas, na verdade, se tratava de uma providência de Deus para que Jonas não fosse destruído pelas águas do mar, o mar da tua vida, que tu se lançou por causa da tua rebeldia. Oh, Deus vai enviar uma providência, ainda que seja uma ferramenta dolorosa. O Senhor enviará para garantir que tu saias com vida. A segunda, glória a Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Na segunda ação divina, que é o grande peixe, o Senhor ordenou que aquele peixe engolisse Jonas para que Jonas fosse orar. O Senhor enviou aquele peixe para que aquele peixe pudesse dominar aquele homem rebelde, aquele coração duro que achava que poderia tomar a direção que ele quisesse. O Senhor trancou Jonas dentro do ventre daquele grande peixe, para dar tempo dele pensar, refletir e orar. E sabe o que ele diz? Capítulo 2, no versículo 1 e 2, Jonas ora no ventre da baleia e olha o que o rebelde diz. Disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. E no ventre do inferno gritei e tu ouvistes a minha voz. Às vezes o Senhor permite que nós, eu e você, chegue a uma situação de declarar que estamos no ventre do inferno, cercado de inimigos, para que nós possamos gritar. Porque quando nós estamos em agonia, nós clamamos. Mas quando nós nos sentimos como Jonas, no ventre do inferno, aí já não é o clamor, é o grito. E o Senhor ouviu o grito do profeta. A terceira ação divina na história do profeta Jonas, meu querido, é que Deus não tira o ministério profético da vida desse homem. Olha só, Deus dando mais uma chance ao rebelde. O Senhor não tira o ministério profético, pelo contrário. O Senhor ordena que o peixe lance Jonas na praia. E quando Jonas sai do ventre daquele peixe, o Senhor fala com ele novamente e diz assim: vai à cidade de Nínive, apregoa a ela a pregação que eu te dei. Deus age com misericórdia com o profeta e não tira dele o seu ministério profético. Ou seja, o propósito continua na vida daquele homem. O trabalhar de Deus nessa história é tremendo. Porque enquanto o Senhor trabalhava para salvar os ninivitas, o Senhor tratava com o seu profeta. Por quê, irmã Joia? Nós vamos fazer aqui, nós vamos equiparar, nós vamos fazer uma comparação com aquilo que os ninivitas fizeram, com a conduta dos ninivitas, melhor dizendo, e com a conduta do profeta Jonas. Veja bem. Em menos de 40 dias, com um curto sermão, a Bíblia diz que mais de 120 mil ninivitas se converteram ao Senhor. E a conduta, essa foi a conduta dos ninivitas. E a conduta de Jonas? Deixa eu voltar um pouquinho aqui nos ninivitas para você entender. Quem eram os ninivitas? Era uma nação perversa, má, cruel. A maldade, a perversidade, a crueldade daquele povo era tão tamanha que aborreceu e encheu
a medida de Deus, ao ponto do Senhor dizer, em 40 dias eu destruirei, porque a maldade de vocês chegou até mim. O próprio Deus não suportava mais a maldade daquele povo. Mas em menos de 40 dias, este povo mau, cruel e perverso se converte ao Senhor com um sermão curto e pequeno e de má vontade de Jonas. E a conduta do profeta? Vamos imaginar quem era Jonas, um profeta de Deus que viveu e vivia para servir ao Senhor no templo, adorando, sacrificando, levando a sua oferta, profetizando, entregando o recado de Deus para a nação. Mesmo uma vida assim, que era para ser uma vida correta, reta, obediente, não foi suficiente para que aquele profeta tivesse um coração quebrantado, humilde e obediente na presença do Senhor. Nessa ocasião, duas orações são feitas. Mais uma vez, a conduta dos ninivitas comparando a conduta do profeta Jonas. A Bíblia diz que a oração dos ninivitas, que se encontra no capítulo 4, versículo 2 e 3, é uma oração cheia de confissão, humilhação, quebrantamento e conversão. Essa foi a oração feita pelos ninivitas. Enquanto que a oração do profeta Jonas foi uma oração cheia de raiva, uma oração ressentida, uma oração cheia de murmuração, ao ponto dele dizer: Senhor, tira-me a vida, eu quero morrer. Que coisa tremenda! Uma nação que estava aprendendo a falar com Deus fez a oração correta, e o profeta, que tinha um hábito, uma vida de oração, estava com seu coração cheio de ódio, de raiva contra aquela nação, ressentido ao ponto de desejar que o Senhor tirasse dele a sua própria vida. Tremendo a gente pensar nisso. Dá para eu e você, nós que somos servos de Deus, fazer aqui uma reflexão, não é? Sobre a nossa vida, meditar nas nossas atitudes, examinar as nossas atitudes, as palavras, as ações, colocar naquela balança fiel, que é pesada e medida pela palavra de Deus, para ver se verdadeiramente nós estamos bem na presença do Senhor, ou se nós estamos igual o profeta Jonas, dentro do templo, cantando, sacrificando, adorando, ofertando, mas o coração continua uma pedra diante de Deus, sem querer obedecer a sua palavra, sendo rebelde e tomando a decisão contrária. Qual é o nosso posicionamento, a nossa atitude, como tem sido? Será que o nosso coração tem se aborrecido em ver o que Deus tem feito na vida do nosso irmão? Como Deus tem agido, o que o Senhor tem dado a ele? Tenhamos muito cuidado com a nossa vida, profetas de Deus, porque o Senhor pode usar na nossa vida, assim como ele fez na vida de Jonas. Ele usou 3 ferramentas para converter o seu profeta. A primeira ferramenta que o Senhor usa é o vento forte, que gerou aquela grande tempestade, para provar para Jonas e a mim e a você também, que nós não vamos além daquilo que o Senhor permite. Que a mão de Deus vai nos buscar. Aonde quer que nós estejamos, o Senhor, ele vai nos buscar. E ele usa ferramentas, uma grande tempestade. A segunda ferramenta que o Senhor usa para corrigir o seu profeta é o ventre do peixe.
O ventre que Jonas chama de ventre do inferno. Olha só, ventre do inferno. Eu acredito que aquelas 3 noites, 3 dias e 3 noites, Jonas no ventre da baleia, que ele chama ventre do inferno, eu tenho certeza que foram as piores noites e os piores dias da sua vida. E essa ferramenta Deus prendeu Jonas lá para que ele parasse de querer fugir da face de Deus e clamasse e orasse a Deus como um servo, atendendo a direção que o Senhor havia lhe ordenado. Tenhamos cuidado. Terceira ferramenta que o Senhor usa é um vento oriental. Que vento é esse, irmã Joia? A Bíblia diz que quando Jonas ele termina a sua profecia para Nínive, ele sai da cidade ressentido, desgostoso, frustrado, magoado. Sabe, aquela pessoa que não entende o trabalhar de Deus, que ao invés de se alegrar com o que Deus está fazendo, fica angustiada no coração. Meu Deus, Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Tem gente que vê o agir de Deus, o trabalhar de Deus, o que Deus está fazendo, e ao invés de se alegrar, ele faz entristecer, porque Deus não está fazendo na vida dele, mas está fazendo na vida de outro que ele julga até que não é digno, não merece, não era para ser ele, era para ser outro, e por aí vai. Irmãos, Cântico de Ana, tenhamos cuidado com as palavras que saem da nossa boca, e não podemos usar de palavras altivas, porque de cada uma delas nós prestaremos contas. Sejamos mais crentes, mais temerosos da presença do nosso Deus, que é fogo consumidor. Veja bem, quando Deus usa essas ferramentas, a terceira, que é o vento, a Bíblia diz que Jonas ele prega zangado, ressentido. Aí ele sai de dentro da cidade e se coloca em um determinado lugar para ver o que é que vai acontecer com aquela cidade. Jonas queria, porque queria no seu coração que Deus destruísse Nínive. O coração de Jonas queria ver a destruição daquele povo a qualquer preço. Não importa se arrependesse, se humilhasse, se quebrantasse, pedisse perdão. Jonas estava tão doente na sua alma que Jonas queria a qualquer preço ver aquele povo ser exterminado. A Bíblia diz que Jonas constrói uma cabana e Deus faz crescer uma aboboreira que cobre aquela cabana que ele faz, trazendo sombra. E isso alegra o profeta Jonas, o simples fato do Senhor permitir que aquela aboboreira nascesse e lhe fizesse sombra. Olha só, quando a gente está doente da alma, né? Quando Deus faz alguma coisa, fez por mim, deu a mim, foi a mim, cuidado. Esse eu é algo muito perigoso. Então ele se alegrou. Deus fez nascer esta aboboreira só para que eu tivesse aqui conforto. Só que Deus estava querendo dar uma lição ao profeta Jonas. E o que o Senhor faz? A Bíblia diz que ao amanhecer o Senhor envia um verme que come, que devora aquela aboboreira. E quando ele acorda, vê aquela planta comida pelaquela lagarta, pelaquele bicho, ele se entristece muito. Aí Deus, vendo a tristeza do seu coração, para quebrar mais ainda Jonas, a Bíblia diz que o Senhor envia um vento oriental. Mas esse vento oriental não era qualquer vento. É um vento que quando ele vem, os viajantes procuram um lugar para se esconder, para se abrigar. Os viajantes param a viagem no meio do caminho. Os animais ficam sufocados. É um vento que destrói. Não é qualquer vento, este vento oriental. E quando o vento veio tão forte que acabou o que aquela lagarta havia deixado da aboboreira. O vento acaba totalmente com aquela planta. E é tão quente que a Bíblia diz que Jonas chega a desmaiar.
capítulo 4, versículo 8. Jonas, é um calor tão grande, é um vento tão quente, sufocante, que Jonas desmaia naquele lugar. E quando Jonas desmaia pela segunda vez, aí a Bíblia diz que quanto mais Deus usava a ferramenta, mais o profeta deixava transparecer o que tinha dentro dele. Deus estava espremendo Jonas para que o mal saísse de dentro dele. Porque a Bíblia diz que quando isso acontece, Jonas, com toda a força da sua alma, medite, irmãos, isso é muito forte. Com toda a força da sua alma, Jonas deseja a sua própria morte. Que coisa triste. Vamos parar. Eu nem queria... Eu não tinha programado essa pausa, mas nós temos que parar, irmão, para meditar na nossa vida. Nós estamos falando de um profeta de Deus, de um homem que falava e as suas palavras não caíam por terra. Irmão, vamos vigiar com a nossa vida, vamos vigiar. Cuidado, às vezes você acha que tá tudo bem, você tá pregando, você tá orando, você tá cantando, ai, tá uma bênção, mas de repente quando Deus começa a usar aquelas ferramentazinhas que só Ele sabe, espremer a velha criatura que tá entranhada, escondida dentro do nosso ser, quando Deus começa a usar as ferramentas, aí é que a gente vê que o profeta era só por fora, por dentro precisava de uma reforma completa. Medite nisso na sua vida, pelo amor de Deus. Pense nisso. Como está a tua vida, profeta de Deus, homem de Deus e mulher de Deus? Como é que você está? Examine-se o homem a si mesmo, disse Paulo. Faça isso. Esquadrinha a tua vida e tira todo o mal que possa haver aí dentro de você. Mas vamos lá. Quais as razões que Jonas tinha para negar e desobedecer ao Senhor? Para concluir, porque o nosso vídeo aqui já foi grande, a live está bem bastante tempo. Então, quais as razões, irmã Joia? Jonas devia ter uma razão para resistir à voz de Deus, para não querer ir a Nínive entregar o recado do Senhor. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. E eu acredito que Deus está falando. Deus deu essa palavra para sacudir eu e você. Porque às vezes a gente sobe assim, a gente senta numa cadeira de profeta, como Eli, sabe? Eli sentou na cadeira de profeta, deixou os filhos fazer o que queria. Eli não exigia mais o conserto, a coisa certa. Esqueceu as suas obrigações como sacerdote e acabou caindo para trás e quebrando a cabeça, o pescoço, aliás, depois de ter uma notícia tão ruim que foi a morte dos seus filhos e a arca do Senhor sendo levada pelos inimigos. Vamos ter muito cuidado. Eu creio que Deus nos deu essa palavra para que algo mudasse dentro de você. Eu sinto que o Senhor sacudiu dentro de nós a nossa estrutura para que muitas coisas a gente possa examinar que estejam por trás da cortina, debaixo do tapete, em algum baúzinho guardado da nossa alma, do nosso coração, porque o Senhor, Ele quer nos ver limpo. Então, a primeira razão que Jonas resistiu à voz de Deus é porque Jonas, ele tinha verdadeira aversão contra aquele povo, os ninivitas. Ele não gostava daquela nação. Primeiro porque aquela nação era uma nação perversa, cruel. A sua forma de vencer as suas batalhas eram terríveis. Eles não se satisfaziam apenas em vencer os exércitos inimigos. Eles tinham prazer em mutilar as pessoas. Eles esfolavam pessoas vivas e depois expunham a pele daquelas pessoas. Eles pegavam os crânios dos seus inimigos e faziam um monte de crânios na entrada
próximo ao portão de entrada da cidade para exibir a sua crueldade. Eles arrancavam o nariz dos seus inimigos, arrancavam as orelhas, arrancavam os olhos, eles decepavam as mãos e os pés. Imagine um homem com as suas mãos decepadas, os pés, se escapasse, que vida poderia ter uma pessoa sem as mãos para trabalhar, sem os pés para andar, sem os olhos para enxergar, totalmente deformado? Era muito cruel. Então Jonas, ele, igual a outros povos, Jonas tinha verdadeira aversão ao povo de Nínive. E porque Isaías havia profetizado, dizendo que Deus usaria a nação, os assírios, como chicote para corrigir a rebeldia do seu povo. E Jonas temia que isso acontecesse à nação de Israel. E esse era um dos maiores motivos. Primeiro, porque era uma nação perversa e Jonas tinha uma sede de justiça contra aquele povo. E segundo, porque Jonas não queria que a profecia de Isaías se cumprisse e aquele povo viesse ser o chicote na mão de Deus contra a rebeldia do seu povo. Mas eu quero encerrar essas palavras dizendo algo para você e que você guarde no seu coração. As nossas razões, os nossos argumentos nunca serão suficientes para arguir ao Senhor, para questionar a ordem do Senhor, ou para argumentar as decisões do nosso Deus. Nunca as tuas palavras serão suficientes diante de Deus para justificar a tua desobediência, a tua rebeldia. Não. A obra, quem faz é Deus. Quem ordena é Ele. Não podemos jamais confrontar a sabedoria de um Deus infinitamente poderoso como nosso Deus. Jó fez muitos questionamentos. Os seus amigos que foram sentar com ele e chorar a sua dor, fizeram também muitos questionamentos. Mas quando Deus resolveu falar, Jó viu que era para ter ficado calado, porque ele pensava conhecer o Deus que ele tanto pregou ao seu respeito. Aí Jó diz assim: eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Então, guarde essa palavra no seu coração. Esquadrinha o que está dentro de você. Examine-se, examine a tua vida como profeta de Deus. Porque o simples fato de você estar dentro da casa do Senhor, tocando, orando, pregando, profetizando, tendo visões, revelações, curando enfermos, expulsando demônio, falando em outras línguas, discernindo espíritos. O simples fato de você estar fazendo isso dentro da casa do Senhor não significa que o teu altar esteja bem na presença de Deus. O Senhor pode a qualquer momento ordenar que você faça algo. E aí, Deus também pode tomar a decisão de fazer alguma coisa. E aí, provar o que verdadeiramente há dentro do teu coração. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia da nossa vida. E eu termino perguntando para você, o que vale mais a pena fazer? Obedecer ou perecer? É o tema que nós trouxemos hoje para a nossa meditação. Se você está como Jonas, eu quero te dar um conselho, amigo, irmão, irmã que está aí me ouvindo. Volte para Jesus. Se você está igual Jonas, tomou um navio para Tarsis e a tempestade está contra a tua embarcação,
Tem uns que já foram lançados no mar e outros que já estão até já na segunda noite no ventre do grande peixe ou no ventre do inferno, como disse Jonas. Para de teimar com Deus. Para de relutar contra os aguilhões do Senhor. Deixa de resistir o chamado do Senhor na tua vida. Tu só serás feliz quando tu obedeceres ao teu Deus. Esta felicidade que você está vivendo agora e pensa que está perfeita, escute o que eu estou lhe dizendo. É uma ilusão. Tudo isso é algo momentâneo. A qualquer momento você pode ser lançado no meio das grandes águas. A qualquer momento você pode ir para o ventre da baleia por causa desta rebeldia. Sai do caminho do erro. Deixa o caminho de Tarsis e vai para onde o Senhor te ordenou. Porque assim como Jonas, tu também não poderá, não conseguirá fugir da face do nosso Pai Celestial. Cuidado com as ferramentas que Ele usa. Todas elas são muito fortes e nós somos apenas cacos, entre outros cacos. Não suportamos, aleluia, o peso da mão. E é porque o peso dela nem vem para destruir, vem para nos corrigir e nos fazer voltar para o caminho. Até a nossa próxima meditação. Hoje eu estou muito cansada. Fiz uma viagem, mas Deus me colocou esta palavra hoje à tarde no meu coração que ela queimava. E eu disse, eu não posso dormir antes de deixar este recado, porque eu sei que Deus vai levantar muitas vidas. Deus vai despertar muito profeta também. Deus vai fazer muita gente acordar que está dormindo no porão. Seja sábio, seja sábio. Se você já pegou o navio na direção contrária, por favor, sai do porão e vem antes que seja lançado ao mar. Que o Senhor nos abençoe em nome do seu Filho amado. E até a nossa próxima live, meditando na palavra de Deus, porque, afinal de contas, é ela que nos dá vida. Até a próxima, um cheiro no coração.